cientista, que ainda extrapola para a divulgação científica, seria uma paixão ao dobro, porque se a ciência em si já é pouco valorizada, o divulgador científico menos ainda. O Acordo de Paris já foi para o saco e não vejo a cidade mais rica da América Latina, como nós, complexados paulistanos gostamos de falar, tomar uma medida. Bom, o oceano ele integra tudo, então não tem como a gente não falar de uma formação integral trazendo essa reflexão sobre o que representa o oceano no planeta. Ele integra todas as ações que acontecem no continente e se refletem nos oceanos. Muito bem-vindas e bem-vindos à série O Futuro do Oceano, uma iniciativa da Scientific American Brasil e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, sediada no Instituto de Estudos Avançados e no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. A websérie O Futuro do Oceano pretende trazer para a sociedade temas extremamente atuais, importantes e que precisam ser conhecidos por todos, para que a gente consiga, então, desenvolver uma mentalidade oceânica, uma cultura oceânica no nosso país. Esses diálogos consideram a visão de profissionais das mais variadas áreas e hoje, especialmente, teremos pessoas muito envolvidas com o tema da comunicação para diferentes públicos. E esses profissionais trazem, então, diferentes matizes, diferentes olhares sobre essa temática. Essa série terá 12 episódios, que serão disponibilizados nos sites do YouTube da Cátedra e da Scientific American Brasil. No episódio anterior, falamos de um tema muito interessante, mulheres no mar, um tema atual e importante que não diz respeito só à questão do oceano, a gente está falando de uma questão importante para a sociedade como um todo. Hoje, a gente vai falar de um tema também muito importante, que é a cultura oceânica, ou do inglês, Ocean Literacy. A ideia que a gente está trazendo nessa discussão de hoje é que a mentalidade marítima, ou Ocean Literacy, ou cultura oceânica, ou cultura marítima, seja lá que nome a gente queira dar, o que importa é o que a gente quer trabalhar, a gente tem, então, aqui alguma série de desafios para conseguir promover essa conexão do oceano com a sociedade. E com isso, a gente precisa, então, estabelecer uma série de caminhos e uma série de estratégias para que a gente consiga, então, informar e trazer para a população a importância do oceano e a importância do papel dessas pessoas na sua conservação. Para discutir esse tema, temos aqui 3 convidados especiais: João Lara Mesquita, Jana Del Favero e Ana Paula Pietri. João Lara Mesquita é músico de formação, jornalista e fotógrafo. Entre 82 e 2003, foi diretor das rádios Eldorado AM e FM, pertencentes ao Grupo Estado. O foco do jornalista é estudar e divulgar as questões relativas ao mar e à zona costeira. A viagem pela costa brasileira de 2005 a 2007 em seu veleiro foi uma expedição minuciosa e única. Até hoje, não se fez reportagem sobre o litoral de tamanha envergadura na imprensa brasileira. Foram geradas mais de 50 horas em documentários sobre a costa brasileira, algo único no país. É autor de vários livros sobre suas viagens e impressões. Produziu e apresentou séries de documentários para as TVs Cultura e Bandeirantes. Esteve na Antártica com seu barco para produzir documentários para a TV Bandeirantes. Posteriormente, voltou ao continente gelado, quando seu barco, o Mar Sem Fim, naufragou na ilha Rei Jorge. A 4ª viagem para a Antártica teve o objetivo de resgatar seu barco e produzir um novo documentário. João é mantenedor do site Mar Sem Fim. Jana Del Favero é bióloga, aliás, logo teremos o Dia do Biólogo, né? A Jana é bióloga, mestre e doutora em oceanografia. Atuou como professora substituta na UFRJ e como pós-doutoranda no INPE. É pesquisadora na UFRJ, editora-chefe da plataforma de divulgação das ciências do mar Bate-Papo com Netuno e membro do Comitê de Governança da Década do Oceano. Publicou recentemente um livro infantil, Sovaco em uma praia boa para cachorro, aproximando o oceano
e crianças e, obviamente, os animais de estimação, né? Ana Paula De Pietri. Ana Paula é doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, pós-doutora pelo Instituto Butantan entre 2007 e 2009 e pela Faculdade de Educação da USP entre 2014 e 2015. Tem experiência na formação de professores desde 2015. Atualmente integra a equipe de formadores pelo Centro de Referências em Educação Integral da Associação Cidade Escola Aprendiz, em São Paulo. João, Jana, Ana, é um prazer tremendo ter vocês aqui. E para começar essa discussão, a gente tem que então entender do que a gente está falando. A gente está falando do quê? Por que o oceano e a sociedade? O que é Ocean Literacy? Do que a gente está falando? João, você podia colocar para a gente? Depois eu queria passar a palavra para a Jana e a Ana, e vocês então vão trocando figurinhas sobre o que é esse tema tão importante que a gente está trazendo para a nossa audiência. Um prazer estar aqui, Turra, e um grande abraço a todos que nos acompanham. Eu concordo, acho o tema importante, e foi a importância dele que me fez partir para os documentários, por exemplo. Eu comecei a navegar cedo pela costa brasileira. Isso foi nos anos 1967, 68, e assim eu prossegui, sempre navegando por prazer. E, ao mesmo tempo, conforme eu fui crescendo, fui aprofundando o conhecimento, eu via que aquele ambiente que eu amava e que me dava paz, e, enfim, que é importante para a minha vida, era totalmente desconhecido para a maioria dos brasileiros, que consideravam o mar um mero espaço de lazer. Posteriormente, eu aprendi que no mundo é assim. Esse descaso em relação ao espaço marítimo é um fenômeno mundial. E por isso, quando eu tive a oportunidade de dar um bordo na minha vida, a partir de 2003, quando eu saí do Grupo Estado, eu resolvi devolver para os oceanos aquilo que ele me deu, fazendo documentários para poder mostrar para o grande público a beleza, o desastre que nós estamos provocando com a ocupação desordenada e errada da zona costeira. Achei que a forma de eu poder devolver isso para aquele espaço seria colocá-lo na televisão. Comecei os documentários e não parei mais. Bom dia a todos. Uma honra estar aqui nessa conversa com vocês sobre Netuno. E eu acredito que a gente esteja falando de um combate à ignorância, dado que ela é um dos fatores, né, responsável por essa negligência da saúde atual do oceano, né? A gente sempre acreditou, né, que para proteger algo, para cuidar de algo, é preciso conhecê-lo, né? É preciso amá-lo. E foi um pouco isso que a gente começou a fazer com o Bate-Papo com Netuno em 2015, que surgiu assim com uma inquietação de alunas de pós-graduação do Instituto Oceanográfico da USP, de ver que o pessoal não sabia nem o que a gente estava fazendo, né? O que é oceanografia, para que estudar isso, por que gastar tanto tempo estudando isso. Então, a gente resolveu criar, na época era só um blog, né, com textos, hoje nós já estamos começando a trabalhar o podcast, vídeos, tirinhas, crescemos, não somos mais só alunas da USP, temos pessoas de várias regiões do Brasil, né, uma equipe grande, para tentar aproximar um pouco as ciências do mar e a sociedade, para combater essa ignorância que está muito crescente, né? Prazer imenso estar aqui, uma honra, e muito feliz também de poder trazer um pouco dessa minha experiência com formação de professores, né? E aí eu acho que a escola faz todo o sentido nesse debate aqui, se a gente está falando em educação, né, para o entendimento do planeta como um todo, os oceanos, a biodiversidade, e a Jana traz uma coisa muito importante aqui na fala dela, que é a gente precisa conhecer para preservar, e isso precisa aparecer na escola. Então, eu venho contar um pouco dessa experiência
enquanto formadora de professores, e eu também faço uma transição, né, de uma área dura acadêmica. A minha formação no doutorado foi em genética, no Butantan também segui num pós-doutorado em genética molecular, mas eu ficava muito inquieta a partir de uma seguinte pergunta, né, como é que esses conhecimentos produzidos, né, no campo acadêmico chegam na escola? Então, essa foi a minha pergunta que me leva a fazer um pós-doutorado pela Faculdade de Educação na USP, e aí, verdadeiramente, eu me encontro nesse lugar, né, de trazer esse repertório científico, esse conhecimento e essa integração com a academia para discutir nas escolas com os professores, e eu também, em alguns momentos, trabalho com os alunos. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês, conversando. Obrigado, João, Jana e Ana, por essa fala introdutória. E eu queria ver, assim, um pouquinho, né, nessa fase ainda de entender do que a gente está falando, eu queria trazer a oportunidade de vocês explorarem um pouquinho mais. Porque, olha só, a Ana Paula falou, né, na sua trajetória, que ela estava estudando uma questão extremamente complicada, que é a questão da genética molecular, ou seja, não é uma coisa muito simples, né? E daí, depois disso, ela pegou, enfim, tentou de trabalhar com uma coisa mais complexa ainda, que é a educação, né? A educação e o trabalho e colocar em prática essa formação continuada de professores. Mas não é de qualquer jeito, e não é com qualquer parâmetro ou princípio. Isso é muito importante. E aí eu queria usar um terminho que a Ana me deu a oportunidade uma vez de falar sobre ele, que é a educação integral. Então, eu queria pedir para a Ana explicar o que é educação integral e como ela vê, de repente, o oceano como uma oportunidade da gente trabalhar essa temática da educação integral, e passando a palavra depois para a Jana, para tentar assim, fazer um alinhavamento teórico do que a gente está falando de Ocean Literacy, qual que é a trajetória disso e como ela se conecta um pouco com essa temática. E com o João, eu acho que seria interessante, João, se você pudesse fazer essa reflexão de como essa temática ela tem ou não tem espaço nos veículos de comunicação tradicionais e alternativos que a gente tem à nossa disposição, né, para recebermos, então, essas informações. E depois eu gostaria de mudar um pouco o tema, né, aí eu falo com vocês depois, sobre as experiências específicas de vocês, tá? Então vamos continuar um pouquinho ainda nessa parte geral e depois a gente vai para as experiências. Obrigada, Alex, pela oportunidade de falar de educação integral, e eu quero dizer a vocês que esse percurso, essa mudança no meu percurso profissional, ele não foi fácil, não está sendo fácil, eu preciso ler muito, a literatura na área de educação ela é bastante complexa, mas ela abriu muitos caminhos para eu ter uma nova visão de mundo, e a educação integral também me trouxe nessa perspectiva. Então, o que significa educação integral? Não está relacionado ao tempo integral na escola, mas é uma concepção de educação em que tem como princípio a formação integral do sujeito em todas as suas dimensões, no campo intelectual, cultural, social, físico, e que todos esses elementos, eles precisam estar integrados quando a gente pensa numa atividade pedagógica na escola. A gente sempre diz que quando o aluno entra na sala de aula, ele não entra só com a cabeça e o corpo fica lá fora, ele entra com tudo, ele entra com as suas emoções, com as suas inquietações, com a sua história, com a sua cultura, com as referências do seu lugar, e aí o nosso grande desafio é como a gente integra o conhecimento escolar historicamente construído, que é o papel da escola, levar esse conhecimento, integrado a essas outras dimensões do sujeito. E aí, quando eu começo a refletir mais sobre isso, eu tive que fazer uma leitura, estou fazendo leitura sempre com base nos nossos autores de referência. Eu começo falando de Paulo Freire, eu acho que não tem como a gente não trazer Paulo Freire nessa perspectiva de falar de educação integral, assim como Anísio Teixeira, assim como Milton Santos, né, geógrafo, mas e que traz uma concepção de território extremamente importante quando a gente discute educação integral,
porque quando a gente fala em educação integral, a gente também está associando o lugar desse indivíduo, né, as suas histórias de vida, e esse território, na concepção de Milton Santos, ele não é um território meramente físico, né, ele até diz uma frase muito bonita, que é: o território é o chão, mais a identidade. Então, é tudo que esse menino traz para a sala de aula e que a gente, enquanto professor, a gente precisa ter uma escuta atenta a todos esses elementos que chegam às escolas, para que a gente, então, integre esses conhecimentos escolares e a gente traga uma possibilidade de uma aprendizagem com sentido e significativa. Então, tudo isso não tem como a gente desvincular o debate ambiental dessa formação integral do sujeito. E aí, para essa discussão, eu tenho lido e tenho acessado muito as produções do Moacir Gadotti, do Leonardo Boff, do próprio Paulo Freire, que lá no movimento pela ecopedagogia, nos inícios dos anos 90, já dizia que a questão ambiental ela não é uma parte do currículo ou que transversaliza o currículo, ela precisa estar completamente permeada num currículo em todas as áreas do conhecimento. Então, a gente precisa discutir a questão ambiental não é só nas áreas das ciências das ciências em si, no ensino de ciências, mas a gente precisa, sim, trazer a discussão ambiental para a geografia, para a língua portuguesa, para a matemática, e uma possibilidade disso acontecer é quando a gente organiza as nossas propostas pedagógicas com base num projeto, né? Num projeto que a escola define e muito territorializada também, porque a depender de onde essa escola está localizada, ela tem elementos ambientais que precisam rapidamente ser discutidos. Então, como é que a gente traz esses elementos do território, integra de uma forma interdisciplinar? Obviamente, os conteúdos historicamente construídos são assegurados, mas de forma integrada e integradora. Então, acho que, além de educação integral, Alex, a gente pode dizer educação integral, integrada e integradora. E aí, só para finalizar esse começo de conversa, quando eu estive na Prefeitura de São Paulo, eu começo atuando na Rede Municipal de São Paulo, para trabalhar com formação de professores na área da sustentabilidade socioambiental. O Alex foi, inclusive, fazer um seminário conosco para levar a questão dos oceanos, porque... E ele fez uma fala muito interessante nesse seminário, quando ele diz, bom, o oceano ele integra tudo, então não tem como a gente não falar de uma formação integral, trazendo essa reflexão sobre o que representa o oceano no planeta. Ele integra todas as ações que acontecem no continente e se refletem nos oceanos, e isso está o tempo todo em circulação. Então, é um pouco nesse caminho que a gente discute a concepção de educação integral e a concepção também de educação ambiental. Então, acho que, por enquanto, é isso, Alex. Legal, muito bom. Não, você me permitiu fazer, passando a palavra para a Jana aqui, a questão do... Né, que a educação integral, se você puder abstrair um pouco, ela é também fluida, né? Ela é fluida. E não tem nada mais fluido que o oceano, né? Jana? Eu gostei muito quando a Ana fala que os alunos entram na sala com as emoções, porque eu acho que vai lá na essência de cultura oceânica, que é justamente conhecer e entender a influência do oceano em nós e a nossa influência no oceano, né? Uma via de mão dupla. E é uma relação muito baseada em conhecimento de qualidade, acessibilidade, diversidade ecossistêmica, cultural e de mudança de comportamento, né? A gente precisa ter essa mudança. E fazendo o histórico, é algo recente, né? Quando a gente fala em cultura oceânica, né? O termo Ocean Literacy surgiu só em 2004, depois de discussões, né, reuniões de profissionais de educação e cientistas no mar nos Estados Unidos, que aconteceu em 2002. Aí só em 2015 foi lançada a Agenda 2030, né, que foi quando a gente lançou o Bate-Papo com o Netuno, que era mais uma inquietação nossa, uma ausência de materiais, assim, falando de ciências do mar, né, tinha até documentários do oceano, dos animais,
mas não da ciência, né? A gente tenta dar esse perfil da pessoa, do cientista, de quem que está por trás de trazer o conhecimento. E aí, em 2017, surge, né, esse movimento que começa ano que vem, né, da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, e a tradução do termo mesmo Ocean Literacy para o nosso português brasileiro, digamos assim, só veio em 2019, né, que é a cultura oceânica, ou seja, precisa ser realmente uma mudança, né? A gente tirou no nosso português o letramento, né, a literacia, até para dar uma cara mais comum, né? Se era algo para aproximar a sociedade, a cultura seria um termo mais que aproximaria mais. E é impressionante assim, tipo, o bate-papo com o Netuno veio com essa ausência dos cientistas, e quando eu escrevi o livro do Sovaco, né, que o Turra apresentou, que é meu cachorro, esse primeiro é meu cachorro explorando o ambiente na praia, e aí ele vai, conhece a pulga do mar, o plâncton, o mexilhão, eu tentei assim trazer animais não tão convencionais, ele surgiu eu contando para minha sobrinha. A minha sobrinha me pediu para eu colocar ela para dormir e me pediu uma história do sovaco. E aí, o que eu sei falar? Do oceano, para mim é a coisa mais fácil de falar. E aí eu comecei a contar, ficou legal, eu saí, ela dormiu, eu saí, contei para o meu irmão, e eu lembro deles falando, nossa, é tão difícil a gente achar livro infantil sobre o oceano, você acha um monte sobre a África e quase nada, assim, de oceano. E aquilo eu fiquei literalmente com a pulga atrás da orelha, né? Faço, não faço. Então, é essa ausência mesmo, e tanto que eu não acho que eu tenho tantos amigos assim, mas eu fiz 500 cópias que foram vendidas muito rápidas, que eu acho que veio dessa carência. A gente não tem não está na escola, não está em nenhum ensino, né, fundamental, médio, na universidade, se você não vai na área. Eu mesmo fiz biologia, eu tive quase nada no curso de biologia sobre o oceano, né? Eu tive que buscar por trás, por ser uma paixão, por ser uma área que eu queria. Então, é um pouco a ideia da cultura oceânica, né? Tentar fazer essa geração oceânica, que isso mude um pouco, né? E estamos trabalhando nisso, né, Turra? Bom, o Turra pediu para falar um pouquinho sobre a imprensa. Eu me lembro, Turra, que o discurso que eu fazia quando eu ia em patrocinadores vender os meus projetos, que eram sempre ligados ao mar, eu falava assim, faça uma reflexão e veja as 10 últimas matérias que você se lembra da imprensa brasileira sobre meio ambiente. 11 vão ser sobre o meio ambiente terrestre. Não há, o mar é absolutamente ignorado, quando ele é o ecossistema sem o qual não teria a vida no planeta, né? Minha amiga Sylvia Earle, que é minha guru de cabeceira, ela vive dizendo, não adianta preservar o verde e deixar o azul morrer, porque sem ele, sem azul, não existe o verde. Então, isso era uma constante já, eu estou falando em 1980, já era esse problema, já existia. De lá para cá, a coisa só piorou, porque, como se sabe, a imprensa mundial sofre hoje uma concorrência brutal das redes sociais, perdeu a força que tinha, não tem mais o dinheiro para investir em repórter, em qualidade humana, etc. Ou seja, no passado, a imprensa cobria muito mais assuntos do que cobre hoje. E o mar fica ao Deus dará total. Tem outra questão que me chama, que sempre me provocou, porque dentro da miríade de questões que vem dos oceanos, uma das que eu mais me apaixono é a história da epopeia náutica lusitana. O Brasil é um país marítimo por excelência. Ele foi descoberto pela maior potência que já houve na questão dos oceanos, a potência marítima maior de todos os tempos, que foi Portugal. No século XVI, começou no século XV, terminou no século XVI, foram 100 anos que os portugueses deram ao mundo a cara que ele tem hoje. Na verdade, foram os portugueses que iniciaram o processo de globalização que hoje a gente vive. Na época deles não existia contato entre o Ocidente e o Oriente. Sabia-se que existia, mas o contato não havia. O contato chegava no máximo entre os venezianos, que pegavam os produtos que vinham lá do Oriente e traziam para a Europa, e ponto.
E os portugueses não, eles deram a volta, foram até o Oriente e abriram aquilo para o mundo. Então, nós temos a obrigação moral de conhecer essa história. Eu me irrito até hoje quando eu lembro, quando eu aprendi isso na escola. É evidente que eu tenho 65 anos, já passou um tempo, mas o pior é que a situação, que eu saiba, não melhorou. Eu aprendi que um português lá, meio idiotão, desviou-se do rumo e veio dar no Brasil. Era o tal do Pedro Álvares Cabral. E acabou. Depois o Pedro Vales Caminha escreveu uma carta dizendo que se plantando tudo dá e pronto. Foi isso que eu aprendi sobre a epopeia náutica portuguesa. Isso é um absurdo. E até hoje me parece que nas faculdades, mesmo nas faculdades de humanas, passa-se batido pela saga náutica portuguesa, o que é inconcebível para mim. E, aliado a isso, nesses anos 80, eu costumava velejar em Ilhabela. E era comum você terminar a regata e a raia estava imunda de garrafas de plástico. E, ao mesmo tempo, eu conversava com amigos que velejavam, que falavam, mas você já reparou que não tem mais peixe? Que saco! A gente tenta e não pesca. Eu digo, mas é óbvio, se tivesse peixe, é que seria surpreendente para mim. Fazendo tanta barbaridade para os oceanos, né? Imundando aqui a raia de Ilhabela, você veja aí, a raia de Ilhabela, um lugar rico, no estado mais rico da federação, termina uma regata, a raia está imunda de garrafa PET. Você quer que o peixe resista? Como? Então, isso me deu a certeza de que eu estava certo partindo para os documentários, porque seria uma maneira lúdica, não uma maneira hermética de explicar a biologia, a configuração da água do mar, que eu não tenho capacidade também. Então, você fazendo isso, passeando de veleiro desde o Oiapoque até o Chuí, mostrando as paisagens extraordinárias, mostrando as barbaridades que a gente comete com essas paisagens, eu acho que eu vou estar prestando um bom serviço. Eu vou poder mostrar essas coisas todas de uma forma lúdica e os caras vão se impressionar. E dito e feito, graças a Deus, eu fiquei 2 anos no ar na primeira série, 2 anos seguidos na TV Cultura, e o programa que eu tinha, o Mar Sem Fim, foi líder de audiência durante 2 anos consecutivos, com 3 pontos de média. Isso, para uma TV estatal como a TV Cultura, é um absurdo até hoje. E todas as séries que eu fiz, graças a Deus, tiveram grande audiência por causa disso, que as pessoas se encantam com aquela beleza e aprendem de forma lúdica e querem mais. Tem uma aura de aventura, enfim, tem uma série de outros aspectos que ajuda a compreensão a ser mais fácil. Então, é isso, Turra, que eu podia dizer, eu acho que era isso. Obrigado. Eu acho que fica muito claro aqui, né, nessa fala, a importância do oceano, que tem muitos temas, que o oceano pode ser entendido como uma grande plataforma para a gente trabalhar a educação. Mas, por outro lado, né, como o João relata, a gente tem aí algumas constatações. O mar, né, está degradado em todos os aspectos, isso a gente vem vendo cada vez mais. E em termos de como a gente tem amparo para trabalhar a questão do oceano, se a gente olha aqui um dado, né, de uma colega nossa, doutoranda Carmen Pazotto, lá do Rio de Janeiro, ela tem destacado que a gente tem muito pouco do oceano na Base Nacional Curricular Comum, né? E isso chama a nossa atenção, porque parece um contrassenso entre o que vocês estão falando, da importância, da necessidade da gente trabalhar essa questão, e talvez uma morosidade desse tema penetrar, desse tema se inserir nessas diretrizes que a gente tem para poder amparar o trabalho do professor, para poder direcionar, para poder dar exemplos de oceano para tratar questões de geografia, de história, né, de literatura, como o João mencionou. E não só isso, e aí eu queria explorar uma questão importante e passar para vocês, que é o seguinte, a questão crítica, porque, obviamente, né, eu sou um desses que deu audiência para o João, porque é um programa realmente fantástico e está acessível para todo mundo, mas tem um ponto que ele não destacou, que para mim foi uma leitura importante, que é a questão crítica. Então, quem conhece o João sabe que ele tem um texto muito bom, um enredo muito bom, e ele trabalha muito claramente essa questão crítica.
né? E na sua viagem depois, na segunda temporada, né, que ele trabalhou as unidades de conservação federais ao longo da costa, ele explorou muito essa questão. Mas por que a gente está assim, né? E eu acho que esse é um ponto importante, né? Como que a gente faz essa coisa mudar? Como que a gente faz com que as pessoas sejam realmente atores desse processo de transformação? E para isso, talvez a gente tenha que provocar com alguns temas específicos. Eu queria conectar essas duas coisas, que é como que a gente trabalha a educação crítica, né? A formação formal e não formal crítica, e como a gente pincela temas do oceano, né? Por exemplo, a pesquisa que a Jana falou, por exemplo, a pesca e a mineração, que o João tem trabalhado recentemente no seu podcast, enfim, coisas assim. Como que a gente tempera esse oceano para ele ser sedutor, atraente para um público mais geral, sem ser alarmista, obviamente, mas sendo, então, atraente para esses públicos. Queria começar com a Jana, depois o João e a Ana, se possível. Bom, antes de falar da pergunta, só queria complementar algumas coisas da pesquisadora Carmen Pazotto que você falou. Ela é uma doutoranda da Federal Fluminense e eu tive a honra de conversar com ela justamente porque ela está escrevendo um post sobre a pesquisa dela para o Bate-Papo com Netuno. E ela me falou que ela começou pesquisando, né, palavras que remetem ao ambiente marinho da Base Nacional Curricular Comum, né? E elas encontraram algumas palavras, tipo oceano, mar, aquática, tsunami, marítimo, oceânica, todas citadas o máximo 10 vezes no documento inteiro de 600 páginas. Então, é muito pouco, né? O João Lara Mesquita falou da cultura marítima, realmente também não está, né? E aí a pesquisa dela vai continuar, né? Ela está em andamento, ela está pesquisando entre os diferentes estados, porque assim, os estados eles têm que se basear na base curricular comum, mas eles podem ter alterações próprias, seguir alguns certos caminhos, né? A Ana está concordando, significa que eu não estou falando nenhuma besteira. Vai ser bacana, assim, que ela vai ver até estados que não estão ligados com a costa, né? A gente tem esse problema dos estados. Se na costa já é pouco falado do oceano, né? A gente tem a mania de dar as costas para o mar. Imagina nos estados que não tem esse contato direto com o oceano, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, ela já me deu alguns spoilers, tipo, o mínimo que foi encontrado desses termos relacionados foram 13 no Acre e 48 máximo, né, no Mato Grosso do Sul. Então, tem aí um estado que não tem costa, que as palavras aparecem bastante, se você for considerar 48 bastante, tipo, num documento grande, assim, né? E aí eu gostei da parte que o Turra falou do ser alarmista, né, de como fazer isso. Eu não tenho a resposta, né, a gente tenta no Bate-Papo com Netuno aproximar bastante a pessoa da questão oceânica, aproximar da ciência, né, que a ciência está sendo algo bastante negligenciado também, mas eu escutei esses dias no podcast Submerso, que é um podcast que está sendo feito assim por jovens atuantes no ambientes marinhos, e no episódio da Bloom, que é uma agência, a Amanda fala sobre a doutora Zenith de la Brida, que eu não conhecia. Ela é uma psicóloga ambiental que pesquisa o comportamento humano. E ela fala de uma pesquisa que dificilmente a nossa espécie, né, os seres humanos, até alteram um hábito através de ameaças. Então, ficar falando, em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no mar, não é o caminho. O que vai alterar é a gente fazer as pessoas se sentirem empoderadas, se sentirem que ela é um vetor de transformação, que aí sim ela vai refletir e pode mudar os próprios hábitos, né? E um dos caminhos para fazer isso é conhecer, é se apegar, né? Você precisa entender a ciência para se apegar à ciência, porque senão você vai ter raiva da ciência. Você vai ficar reclamando do cientista que não descobriu a vacina do Covid ainda, sem entender que a ciência é um processo demorado, que leva tempo. Então, assim, esse aproximar, né, ter essa cultura oceânica, essa cultura científica, eu acho que é um passo, assim, para não trabalhar com alarmismo e para tentar
fazer as pessoas mudarem um pouco? Bom, da minha parte, eu não vejo eu não tenho uma receita para isso. O que eu acho, assim, em princípio, é que matérias como meio ambiente deviam fazer parte do currículo de todo estudante, desde do primeiro grau até o último, meio ambiente. E nem ouso dizer os oceanos, porque se ainda nem pensaram em incluir meio ambiente nos estudos, como se estuda português, matemática e geografia, que dirá os oceanos. Mas se começar, pelo menos, com meio ambiente, já ficaria feliz. E por que eu falo isso? Porque qualquer pessoa, qualquer garoto hoje que está no primeiro ciclo vai sofrer muito, mas muito, muito, muito com o aquecimento global, que não é levado a sério no Brasil. É absolutamente, tirando esse pessoal que está aqui conversando, o Turra e o pessoal da academia, é um tema que não diz respeito aos brasileiros, não diz respeito aos políticos, não diz respeito aos gestores. Parece que nós estamos em outro planeta, parece que nós estamos em Marte, e a coisa está aqui de uma gravidade absurda. Fugiu. Recentemente entrevistei 3 ou 4 cientistas ligados a esse tema, Carlos Nobre, Jefferson Simões e Ricardo Galvão. Os 3 confirmaram a impressão que eu tinha de que o aquecimento global fugiu ao controle. Todos eles falaram, está totalmente solto, o Acordo de Paris já foi para o saco, e não vejo a cidade mais rica da América Latina, como nós, complexados paulistanos, gostamos de falar, tomar uma medida que seja para evitar os dramáticos efeitos do aquecimento global. Se isso acontece na cúpula, lá em cima, como que o povo que tem milhares de problemas, aí, fugir da Covid, fugir da sina desgraçada e conseguir um almoço por dia, como é que ele pode se preocupar com o aquecimento global? Então, eu acho que a questão do meio ambiente deveria entrar no currículo estudantil desde lá do primeiro grau, e esperando que as futuras gerações não sejam tão omissas quanto as nossas e levem um pouquinho mais a sério essas questões. Jane e João, enquanto vocês falavam, eu fiquei aqui pensando em uma série de questões para comentar. Não vou conseguir lembrar de todas elas, porque o nosso tempo aqui também ele é mais limitado, mas eu queria começar com uma questão muito importante que o Alex traz, que é uma formação crítica, né, desses meninos e meninas que estão na escola. Então, acho que a gente precisa romper com aquela estrutura de currículo, que é apresentar o que é o aquecimento global naquele campo como se fosse distante daquele universo que ele vive, né, como se ele não pudesse acessar, mas trazer por um cotidiano e por uma realidade, por impacto disso tudo na vida dos alunos, né? E aí formar cidadãos, eu fico muito nesse campo, mas isso é utópico? Não, a gente precisa correr atrás daquilo que a gente deseja, e uma delas é que a gente forme cidadãos críticos e reflexivos com relação ao que o homem, ao diálogo que o homem estabelece com a natureza. Eu acho que é isso. Então, não dá para colocar a natureza distante, né, do nosso cotidiano escolar. E aí essa formação crítica ela é extremamente relevante. Aí eu queria só trazer algumas experiências, Alex, não sei se a gente vai ter um tempo para isso, mas depois eu posso até retomar, mas quando a gente começou a trabalhar com formação de professores na cidade de São Paulo, e como o próprio João disse, né, uma cidade rica, e que, entretanto, não desenvolve medidas efetivas, né, para o combate à poluição, não só dos oceanos, mas da própria cidade em si. Quando a gente trabalhava com a formação de professores, era pensando qual é a relação dessa cidade aqui com o oceano, que está muito próximo a gente. Ele não está longe, ele está aqui. Quando eu fui fazer formação, por exemplo, no bairro de Parelheiros, né, a cidade de São Paulo é extremamente grande, e as diretorias regionais aqui no campo da educação, ela é dividida em 13 regiões, e uma delas é ali a região de Parelheiros. Quando eu vou para a região de Parelheiros, eu estou muito próximo ao litoral de São Paulo. Então, como é que eu desconecto um trabalho,
na cidade de formação de professores no campo da educação ambiental sem trazer a questão dos oceanos para esse debate. Então, e mesmo que eu não estivesse tão próxima ao oceano, isso precisa adentrar ao currículo e não de forma superficial, como o próprio João disse. E desde a educação infantil, existem uma série de estudos, né, que trazem uma discussão sobre o déficit de natureza, né? Então, crianças que estão perdendo esse contato com a natureza, e isso vai gerando uma série de problemas de saúde, problemas emocionais. Então, isso tem pesquisa se debruçando nesse sentido. Então, é muito importante que essas dimensões ambientais elas adentrem na formação desses meninos desde a educação infantil. Então, eu falei da cidade de São Paulo, e aí eu queria falar rapidamente, depois a gente pode retomar um pouco, sobre a experiência com municípios que estão em áreas litorâneas. Então, pelo Centro de Referências em Educação Integral, que eu estou atuando no momento, a gente tem feito um trabalho numa vila chamada Serra Grande, que fica na cidade de Uruçuca, no sul da Bahia, e nós chegamos lá para construir ou apoiar a construção do projeto político-pedagógico. E aí, Jana, só para emendar com aquilo que você comentou sobre a BNCC ela não pode ser olhada como currículo, porque se ela for olhada como currículo, a gente está dizendo que o currículo tem que ser o mesmo para toda a diversidade das escolas brasileiras, isso não pode acontecer. Então, claro que ali tem orientações de conteúdos que devem ser apresentados às crianças e adolescentes, dependendo da etapa escolar, mas é muito importante que esse currículo seja territorializado. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso construindo o projeto político-pedagógico da unidade. Então, quando eu vou para a Serra Grande, a gente faz esse trabalho, né? Então, como é que a gente quer? E é uma escola, vai ser a primeira escola sustentável, com dinheiro público brasileiro, então ela tem toda uma discussão nesse sentido, então a gente não pode, de forma alguma, em nenhum lugar, não tratar da questão ambiental, muito menos em Serra Grande. Então, a gente vai para esse lugar discutir como é que essa escola pretende construir o seu projeto político-pedagógico. E eu estou numa vila, uma vila ecológica, e que a base econômica ali é a pesca, é o marisco, e ali eles têm a cultura da jangada. E aí, só para dizer que para a gente construir o PPP, a gente parte de 3 eixos fundamentais. O primeiro deles, que a gente chama, que é o conhecimento epistemológico. Serra Grande tem um conhecimento incrível sobre plantas medicinais, então lá eles têm a cultura das herveiras, e isso é muito bonito e foi documentado, inclusive, em vários artigos científicos, dos quais eu me apropriei primeiramente para conhecer Serra Grande de longe, e depois, quando estive em Serra Grande, tive a oportunidade de observar na cultura local o quanto as herveiras se fazem presente em toda a cultura ali da região. Então, existem plantas medicinais para qualquer tipo de doença. É muito interessante. Um outro ponto que a gente colocou como essencial, a própria biodiversidade local. Ali é um corredor de biodiversidade, talvez uma das maiores do mundo, segundo as publicações que a gente acessou também. Então, a gente tem um corredor de Mata Atlântica. E depois tem a questão do patrimônio cultural, que é a construção das jangadas. Então, diferente lá da região que você trabalhou, Alex, as jangadas construídas em Serra Grande, ela tem uma outra configuração, é outro tipo de madeira, a disposição das madeiras é diferente. Então, isso é um conhecimento extremamente rico. Quando a gente chega pensando nesses 3 eixos e conversa com a comunidade, eles falam, nossa, mas isso é currículo? Isso pode entrar na escola? Sim, claro que tem que entrar na escola, porque a gente valoriza esse lugar. E aí que a gente está fazendo essa reconfiguração de uma base nacional, que ela é feita para o Brasil todo, num contexto regional, valorizando a cultura local e valorizando essa cultura muito entrelaçada com a vida no oceano. E que ela precisa estar na escola. Como é que eu não vou tratar desses elementos para esses meninos que estão vivendo em Serra Grande, que têm pais jangadeiros, que têm mães marisqueiras, e que os próprios pais diziam assim, quando a gente começou a conversa,
eu queria muito que meu filho desse valor ao meu trabalho. Então, ele vai dar valor ao seu trabalho porque ele precisa conhecer o seu trabalho para além dessa dimensão da casa dele, né? Então, é um pouco nesse caminho que a gente transpõe esse documento, que é a BNCC, que é um documento que precisa ser olhado com um olhar muito crítico, assim como qualquer outro documento que é publicado no Brasil, mas, sobretudo, a gente territorializar essas ações curriculares, né? Entendendo, então, esses elementos do território compondo o currículo e as práticas pedagógicas que a gente pretende desenvolver com os meninos. Então, por hora é isso, Alex. Ana, muito bom. Eu acho que você me permitiu fazer uma transição muito interessante do ponto de vista de trabalhar essa questão de conteúdo e da própria necessidade da temática, do oceano, do ambiente, para um ponto essencial para mim que não dá para se descolar da atuação de educador ou de comunicador, que é a emoção. Eu queria pedir para vocês compartilharem um pouco com a audiência o que é para vocês ter a oportunidade de fazer o que vocês fazem. Você na formação de professores, a Jana no blog, né, no canal, Bate-Papo com Netuno, na escrita de literatura infantil, e o João nessa miríade de frentes que ele veio já construindo ao longo da sua trajetória. O que isso significa para vocês? O que as pessoas, de repente, podem ouvir de vocês em relação a esse aspecto, o aspecto emotivo, o aspecto da emoção? Queria pedir para a Ana começar, depois João e a Jana fechando esse bloco, que é o penúltimo. Poxa, Alex, você falar isso para mim, eu sou uma pessoa que sou muito movida à emoção e eu acho que esse trabalho com formação de professores me fez repensar muito a minha forma de relação com o mundo, porque daí a gente vai acessando esses referenciais teóricos todos que saem da área dura da ciência e que nos coloca nesse lugar. Então, a minha relação com a minha própria cidade, em olhar o território que eu habito e valorizar toda essa multiplicidade cultural, foi algo que eu aprendi. Eu falo que nunca é tarde para a gente aprender as coisas, né? Mas que eu estou aprendendo nesse contexto de trabalho de formação de professores, que a gente vai abrindo mesmo os nossos horizontes, né? Então, pensando aqui na cidade de São Paulo, quando eu tive a oportunidade de circular pelos diferentes bairros e entender quanta riqueza cultural existe nos diferentes bairros de São Paulo, me fez olhar diferente para a cidade. Então, hoje eu tenho um panorama completamente diferente de São Paulo, graças ao meu trabalho com formação de professores. E tem um privilégio muito grande nisso, que é uma troca muito intensa, né? Mesmo agora que a gente tem trabalhado via telinha, a gente consegue trocar emoções, sentimentos, mesmo assim, porque as pessoas vão se expressando e a gente vai dando oportunidade para que essas expressões de sentimento apareçam. E eu só quero ressaltar que a gente não está na perspectiva da educação integral, a gente não minimiza a importância do conteúdo escolar. Eu quero só reforçar isso, porque não cabe qualquer coisa na educação integral. Pelo contrário, a educação ela tem que ser qualificada e ela tem que formar esses meninos para eles fazerem as suas próprias escolhas, para eles escolherem o que eles querem ser, não o que querem que ele seja. Então, por isso que essa educação ela precisa ser qualificada. Então, só fazendo esse parênteses, que a educação integral é nessa perspectiva que a gente está discutindo aqui. E quando, aí volto a dizer, né, quando eu vou para um município, como eu estive lá em Uruçuca, Serra Grande, e que a gente traz essa cultura tão presente no território, mas que muitas vezes é negligenciada pela própria comunidade, e ela aflora, e as pessoas se sentem, então, importantes naquele lugar, essa troca ela é muito interessante, assim. Eu me lembro quando a gente falou do jangadeiro, e tinham vários jangadeiros ali da comunidade nos ouvindo, eles diziam, nossa, então quer dizer que o que eu faço é importante? Obviamente que seu trabalho é importante e precisa ser reconhecido. E quanto conhecimento, então, aí pegando o artigo científico, os artigos, né, que a gente se amparou para falar sobre as jangadas, e o Alex ele pode dar um salto nessa reflexão, mas quantos conhecimentos que o jangadeiro tem, não escolar,
mas que ele acessa a partir de tudo que ele recebeu dos seus pais e da sua relação com a natureza, para ele escolher a melhor madeira para a jangada, a melhor disponibilização desses troncos, lá no caso de Serra Grande são os troncos que eles alinham, né, 4 troncos para formar a jangada, por que daquele tamanho, daquela configuração, tem muito conhecimento ali, não escolar, mas que ele pode se transpor para o conhecimento escolar e deve. A relação do jangadeiro com o período que ele vai... Então, estou falando disso, João, estou até com vergonha para falar disso perto de você, que é o cara que conhece todo o mar, Jane, Alex, mas eu vou falar aquilo que eu ouvi dos jangadeiros, né? Eles sabem exatamente que momento que eles têm que ir ao mar, que peixe que eles vão pescar. As marisqueiras também têm essa relação tão intrínseca, né, com a dinâmica dos mares ali para poder fazer o seu trabalho. Então, este conhecimento ele precisa ser valorizado e entrar para o currículo. Então, isso não tem como a gente desvincular de uma emoção, de um repertório cultural e de uma história de vida. E só para fechar, e eu tenho falado isso em todos os momentos formativos, que a gente vai pegando toda essa relação do homem com a natureza, do homem com o mar, para trazer questões sociais. Então, a gente precisa trazer a educação antirracista nesse contexto, né? Porque aí a gente vai tendo elementos para acessar, mas isso está relacionado com o mar? Está tudo relacionado, sim. E a gente vai trazendo autores que falam disso, né? Os cordelistas que trazem cordéis maravilhosos falando sobre a relação homem-natureza. Enfim, gente, dá para a gente trazer a literatura, a arte, a ciência, a geografia, a história, em todo esse contexto que é o contexto de formação e educação crítica no campo ambiental. Legal, Ana. Eu queria aproveitar, eu não tinha falado isso antes, mas dentro dessa perspectiva da emoção que você trouxe muito claramente, eu lembro de um episódio em que o João, nessa última fase do Mar Brasil, do Mar Sem Fim, a gente teve ali o João passou por uma situação complexa, né? Que ele perdeu um grande companheiro. Eu lembro desse episódio, o João narrando isso, né? Que foi um grande companheiro de todos esses anos em mar, né, João? Então, assim, é um pouco isso que eu acho que é importante a gente resgatar, né? É muito bacana fazer isso, é muito interessante, a gente faz conexões e é tudo de bom, né, João? Sem dúvida. Então, o que significa para mim isso? Para mim, significa o meu maior prazer na vida. Eu tenho uma analogia que eu faço sempre. Quando eu não estou no mar, a sensação que eu tenho é que eu estou arrastando um enorme piano de cauda, sempre. Ansioso, lendo, procurando me informar e não dando conta da enxurrada de informação, precisando arrumar grana para pagar as contas. Enfim, a sensação que eu tenho é que eu arrasto um piano, eu desfruto a vida, eu gozo a vida quando eu estou no mar. Aquilo me dá uma paz de espírito e um prazer que é inimaginável. E, além disso, as viagens que eu fiz pela costa brasileira foram um aprendizado extraordinário que pouca gente teve a chance, porque nem todo mundo dispõe de um barco, pode ficar tanto tempo fora. Eu fiz 3 vezes a costa brasileira, do Oiapoque até o Chuí. Só na primeira vez eu demorei 2 anos, na segunda foi 1 ano e meio, e assim sucessivamente. Quando eu achava que eu já tinha visto tudo, todos os lugares da costa brasileira, que nada mais me surpreenderia, eu andava mais 1 milha e caía de 4, com a paisagem que surgia, que até então eu não tinha visto. Ou seja, por mais que se conheça, você nunca vai conhecer tudo. São 8.500 quilômetros de costa. Eu conheço muito, 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 mas falta ainda o dobro para poder dizer que conheço tudo. Além disso, você tem os nativos da costa. Eu tenho um especial xodó pelos nativos da costa, porque aprendi muito com eles. Primeiro, que acho eles vítimas, são o grupo de desassistidos menos organizados que existe. Você vê, até o MST fazia atos terroristas aqui, tocava fogo em laboratório, não sei o quê, mas ganhava lá as suas reivindicações, uma ou outra. Os nativos da costa eles atuam cada um por si.
eles não têm o costume de se juntar, até porque eles são injuntáveis, se é que se pode dizer assim. Alguns moram numa ilha no Maranhão, outros moram numa ilha no litoral de São Paulo, então é difícil ter a ajuda dos comuns. Então, eles agem sozinhos, ou seja, nunca conseguem que as reivindicações mínimas deles sejam sequer discutidas. Se o Poder Central desse para essa turma um único refrigerador a gás ou a energia eólica ou ao sol, resolvia metade dos problemas da vida dele. Eu já vi caiçara inativo desesperado porque finalmente acertou a mão e pescou 20 quilos de peixe esse que vai apodrecer em meia hora, porque ele não tem onde guardar para poder depois vender, etc. Então, a situação deles é dramática. Eles estão ali abandonados desde que os portugueses chegaram aqui, e é uma gente extremamente criativa, extremamente honesta. Eu nunca vi um nativo da costa estragar, fazer o que nós, cara pálidas, fazemos, que é pegar uma paisagem que demorou eras para se formar e arrebentar com essa paisagem. Eles são muito mais inteligentes, eles constroem para trás da praia, sempre em terra firme e nunca mais alto que a copa das árvores. Então, você passa de barco na frente da casa deles e olha, e você vê a mesma paisagem que Cabral viu. Aí chega o cara pálida, compra a posse desse sujeito desesperado e constrói uma mansão de concreto em plena praia. Ou seja, ele, para ter, é tão egoísta que, para ter vista para o mar, ele arrebenta uma paisagem que demorou eras para se formar. Eu nunca vi um caiçara fazer isso. Então, é outra paixão que estar no mar me traz, é poder conviver com esse pessoal, aprender com eles, que eles têm muito para nos ensinar. E fora isso, como ela falou, outro aspecto que eu sou completamente apaixonado, são os barcos típicos. Se falou-se muito agora na jangada. Na jangada é apenas um dos tipos, né? Nós temos só o Maranhão, que é o estado onde tem mais tipos de barcos típicos, justamente porque o Maranhão tem um litoral difícil, pantanoso, com aquelas baías, aqueles rios afogados, ou seja, a estrada ali não chega. E é um estado muito pobre, então os barcos típicos continuam sendo tão importantes como eram 100, 200 anos atrás. O Maranhão tem pelo menos 30 tipos de barcos típicos diferentes. E você, depois descendo a costa brasileira, entrando no Ceará, você vê os botes bastardos do Ceará, ou as jangadas também que perambulam por todo o Nordeste, e outros tipos, como a canoa de tolda do São Francisco, e assim sucessivamente, até chegar no Sul. Recentemente, o IFAM tombou uma das canoas de pranchão, que já não existem mais, feitas de cedro, no Rio Grande do Sul. A canoa tem mais de 110 anos e o professor Lauro Barcelos, seu amigo oceanógrafo da FURG, uma vez por ano veleja com ela na festa. Lá tem uma festa tradicional, que eles fazem uma regata tradicional. Eu já assisti e filmei uma, ele bota aquela canoa de 110 anos no mar e veleja. Aquilo não emociona apenas um paralelepípedo. Qualquer outro ser humano se emocionaria com aquilo. Então, a costa brasileira tem isso tudo. Não há como não se apaixonar com isso. Eu gostei muito da fala do João, quando ele fala da parte da descoberta, né? Ele acha que ele já sabe tudo, aí navega 1 milha e chega num ambiente completamente novo, completamente diferente, né? Eu acho que a grande paixão do cientista, a grande emoção do cientista é esse prazer da descoberta, né, Turra? Tipo, se na costa a gente está constantemente descobrindo, quem dirá debaixo d'água, né? Quando você vai afundando. Eu trabalho com ictioplâncton, né? Ovos e larvas de peixe, e quando eu pego uma amostra de plâncton para triar, que você, naquela lupa, você está vendo uma variedade infinita de formas, cores, estruturas, já é assim uma viagem, uma descoberta que eu acho que é o que move o grande cientista, né? Assim, os cientistas.
Mas não é só isso, né? Eu acho que a gente tem que falar da paixão do amor. A ciência no Brasil ela é constantemente atacada por todos os lados, né? A gente até começou com o bate-papo com o Netuno para tentar falar um pouco mais da ciência, de aproximar. E a gente não faria isso se não fosse por paixão, né? Eu acho que o cientista que ainda extrapola para a divulgação científica seria uma paixão ao dobro, porque se a ciência em si já é pouco valorizada, o divulgador científico menos ainda. Tipo, eu estou numa fase, né, de transição aí, já prestei alguns concursos para professor na academia, e a divulgação científica pouco conta para o currículo, quase não tem edital, quase não tem financiamento, é algo extremamente importante que assim, as pessoas que eu conheço fazem por amor, por querer romper mesmo os muros, quebrar barreiras, porque é só trabalho. Na equipe nossa mesmo, somos 19 pessoas, todo mundo voluntário. A gente teve uma bolsista por um ano, uma única vez, assim. Então, eu acho que se é para falar de emoção na cultura oceânica, eu colocaria esse amor, essa paixão aí dos cientistas, dos divulgadores, dos educadores também, né, Ana? Outro lado completamente atacado, negligenciado, né? Obrigado, muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu queria pedir para vocês, infelizmente aí, né, o tempo é limitado, né? Mas eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final, pensando para o futuro. Uma mensagem curta, mas uma mensagem que seja importante para a gente carregar, né, para casa, né? Já estamos em casa, obviamente, né, assistindo essa temática. Queria pedir para Ana, Jana e João, finalizando, para a gente, então, concluindo o nosso episódio. Bom, Alex, já quero agradecer pela oportunidade, ficaria aqui conversando com vocês por muito mais tempo, porque está uma delícia, estou aprendendo muito, e aí eu acho que a minha mensagem, ela vai para os professores, né? Então, já que eu trabalho nesse campo de formação de professores, que os professores, então, compreendam a importância da gente trazer o debate crítico no campo ambiental para as escolas, e que isso não é um trabalho pontual, ele não é um pedaço do currículo, mas ele tem que integrar o currículo, e, sobretudo, para que também passem, assim como eu estou fazendo, né, ao longo da vida agora, a observar as diversidades inerentes das escolas brasileiras. Acho que esse é um ponto que a gente precisa também abrir. A gente não é formado para isso, na nossa licenciatura a gente não aprende isso quando nos formamos professores, mas eu os convido a olhar para essa diversidade e riqueza das escolas brasileiras sem preconceito e valorizando a escola pública. Então, esse o meu recado. O meu recado, eu acho que ele vai para as pessoas assim apaixonadas pelo oceano, pela vida marinha, que não são da área, porque eu acho que os convertidos já está muito fácil falar. Eu faço parte, né, da Liga das Mulheres pelo Oceano, e esses dias rolou um e-mail que até era de uma mulher que eu conheço também, que ela falou que ela é administradora, mas que os seus 40 e poucos anos, 41, ela ainda tinha muita vontade de fazer biologia marinha, porque ela tinha vontade de se envolver mais com a causa. E eu fui, como eu conhecia ela, eu fui e escrevi para ela no privado, olha, você não precisa ser da área para se envolver na causa. Assim, a gente precisa de pessoas que pensem diferente da gente, tipo o administrador, o marketing, o contador. A gente precisa que trabalhem junto, né? Que se envolvam, que até a gente precisa dessa visão também, né? Se você tem essa paixão, você não necessariamente precisa pesquisar, fazer uma outra pós-graduação, fazer uma graduação para estar se envolvendo, né? Muito pelo contrário, a tua visão diferente
tem muito a agregar, né? Eu acho que a gente só vai conseguir mudar essa cultura mesmo, essa cultura oceânica, quando todo mundo de diferentes áreas estiverem envolvidas com ela, né? Não só quem é da área. E aí eu deixo o convite, né? Para se envolverem com a década do oceano, que começa aí ano que vem, que uma das premissas né, colocar em prática a cultura oceânica, fazer as pessoas se envolverem mais, e que é aberta para todos, não é só para quem é da área, só para quem estuda, só para quem pesquisa, só para quem faz filme já ligado com o tema. Assim, se você sente que você tem aquela inquietação, aquela paixão que queria fazer algo, às vezes você vai contribuir muito mais do que sendo alguém da área, né? Eu concordo com a Jana quando ela diz que a gente precisa não é só gente da área, ao contrário, é óbvio, isso não tem dúvida. Eu vejo algumas coisas, às vezes, que me deixam triste. É comum aparecer coisas assim, eu publico todo dia dezenas de matérias nas redes sociais e tudo, é a técnica que tem que se fazer, né? Quanto mais matéria publicada, melhor. Tudo. E, às vezes, entra um gaiato lá e fala assim, chama o Greenpeace. Eu digo, escuta, deixa de ser comodista, né? O que Greenpeace? Né? Mesma coisa que diz a Jana, não é só gente da área, é todo mundo. Você ouviu aí, alguém disse no começo desse programa que em 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. Esse absurdo não é feito por biólogos e oceanógrafos, é feito por toda a humanidade, que é comodista, não quer saber de mudar seus hábitos, joga os seus rejeitos como se não fosse ninguém, e vai parar onde? Nos oceanos. Né? Outra questão, a gente conseguiu a façanha, inédita façanha, de mudar o pH dos oceanos. Antes mais alcalino, agora mais ácido. Isso não foi feito por causa do rei Netuno. Isso é fruto dos hábitos totalmente insustentáveis de uma cambada de seres humanos que atinge quase 8 bilhões. Hoje, somos 7,4 e seremos 10 bilhões amanhã. Então, é o seguinte, ou você muda seus hábitos e corre atrás da informação, ou você seria o que me xingam quando eu ponho as matérias tristes que eu tenho que pôr. Me xingam de ecoterrorista. O mar sem fim, o ecoterrorista, porque eu digo que a Amazônia está pegando fogo, porque eu digo os óbvios, a obviedade, né? Mas as pessoas são comodistas, então deixe de ser. Esse é o fato. Nós mudamos o pH do oceano, não foi o meu avô que fez isso, foi eu e todas as pessoas que eu conheço, assim como você que está me ouvindo. Então vamos se tocar e fazer a nossa parte, é isso. Obrigado, João, Jana e Ana. Eu vejo assim que, na verdade, fazendo uma leitura do que vocês trouxeram, a gente não está mais falando de uma coisa tão distante. Está muito claro, né, que cada vez mais o oceano está perto, essas discussões estão próximas das pessoas, e isso está acontecendo, o oceano está cada vez mais acessível para a sociedade por conta de vocês, pessoas como vocês, né, que estão trabalhando, que estão buscando, pelos mais variados caminhos, fazer essa aproximação. Então, eu queria, em nome de vocês, valorizar todos aqueles que estão se esforçando, se desdobrando para promover a divulgação científica, a cultura oceânica, a percepção, né, a emoção de estar no mar, seja fazendo um esporte ou produzindo uma música, enfim, as mais variadas facetas que a gente tem quando a gente pensa e a gente se relaciona com o oceano. Eu queria agradecer enormemente vocês por terem tido a oportunidade, né, e a disponibilidade de estar aqui, né, Jana, Ana, João, foi um prazer tremendo estar aqui com vocês, especialmente pelas contribuições e pelas mensagens que vocês trouxeram. Eu queria agradecer também a equipe da Cátedra Unesco, da Scientific American Brasil e do Instituto de Estudos Avançados por promover, por apoiar nessa construção. Também agradeço a audiência e informo que na semana que vem, no próximo episódio, teremos o tema Economia Azul, também é um tema muito importante e atual sobre o qual a gente precisa se informar. E nesse sentido, eu queria perguntar se vocês curtiram? Deixem seu joinha aqui, deixem seus comentários, sugestões de temas, compartilhe conosco suas impressões e
em breve nos vemos novamente para um novo episódio do Futuro do Oceano. Um grande abraço e fiquem bem. O que é que os nossos jovens querem? Eles não querem um mar sem peixe daqui a 50 anos. Tecnologia para isso não está faltando, né? Com as redes de satélites, a comunicação de dados cada vez mais barata, veículos autônomos aí à vela, podendo estar percorrendo os oceanos o tempo inteiro a um custo muito baixo. Então, ele é hoje, comparativamente, semelhante ao PIB agropecuário.